Bem, a partir de agora veremos sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, sem dúvida, é a parte mais extensa dessa área de histologia. Isso porque vocês verão que existem muitos tipos de tecido conjuntivo. Aqui eu coloquei uma imagem que a princípio assim, é até chocante, mas a gente consegue observar aqui a estrutura complexa que é a nossa mão. Então a gente tem, por exemplo, aqui tendões. Né? Tendões são exemplos de tecido conjuntivo. A própria pele ela é formada também por tecido conjuntivo. Então várias estruturas do nosso corpo são formadas por tecido conjuntivo. Não só na mão, mas em todo o organismo. O tecido conjuntivo ele tem como característica as células separadas umas das outras. E aí, se as células elas são separadas umas das outras, perceba que é diferente do tecido epitelial, onde as células eram bem juntas. No tecido conjuntivo, essa separação das células faz com que elas tenham muita substância intercelular ou substância intersticial. Então, toda essa região aqui entre as células é formada por substância intercelular. Então, essa é uma característica própria do tecido conjuntivo. No tecido conjuntivo, a vascularização, ou seja, no tecido conjuntivo tem vasos sanguíneos, claro que não em todos, a gente vai ver mais para frente que nem todos têm, mas no geral a gente pode dizer que essa característica é do tecido conjuntivo. E a gente tem também no tecido conjuntivo as terminações nervosas. Aqui a gente vê uma imagem do tecido cartilaginoso, que é um tipo de tecido conjuntivo, e essa cartilagem é justamente aquela cartilagem que recobre a extremidade dos ossos. E aqui tem uma microscopia do tecido cartilaginoso, onde a gente observa que de fato as células elas têm um arranjo onde elas estão bem mais separadas umas das outras. E essa característica é a característica do tecido conjuntivo. As funções do tecido conjuntivo são sustentação do corpo, tá, e de outros tecidos. Então, o tecido conjuntivo ele é um tecido que vai organizar, né, vai permitir a organização dos órgãos. Então, por exemplo, o abdômen ele vai abrigar o trato gastrointestinal. E aí o arranjo dos órgãos nos lugares que devem estar dependem do tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo é um tecido que é chamado de tecido de preenchimento. Isso porque ele vai preencher os espaços. Né? Então, por exemplo, se a gente considerar a gordura, né, o tecido adiposo, ele serve para preencher os espaços, né, no nosso organismo. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, o tecido adiposo, tudo bem que ele tem a função de ser reserva energética, mas ele ocupa um volume no nosso corpo. O tecido conjuntivo também está relacionado com a adesão entre os tecidos. O que seria essa adesão entre os tecidos? Se a gente considerar, por exemplo, a pele a gente tem uma camada fina que é tecido epitelial, mas abaixo, aderido a essa camada fina, a gente tem o tecido conjuntivo. Então ele serve como uma espécie de base para que o tecido que está em cima, no caso da pele que eu citei agora, o tecido epitelial, ele fique firme. Serve para passagem de vasos sanguíneos, vasos linfáticos e também passagem de nervos. Serve como reserva energética, isso aqui é quando a gente considera as células adiposas, a gente está falando de reserva de energia, e o tecido conjuntivo serve também para a defesa do organismo. Tanto é que o sangue ele é um tipo de tecido conjuntivo. E o sangue, além de transporte de substâncias, alguns componentes do sangue estão relacionados com a defesa do organismo. Então aqui, por exemplo, quando a gente considera que o tecido conjuntivo age com função de sustentação, basta a gente ver o esqueleto. O esqueleto, os ossos, eles são tecidos conjuntivos. Aqui, como já disse para vocês, a reserva energética é o tecido adiposo e nossa função de defesa, a gente tem o sangue. Todos eles são tecidos conjuntivos. Então, tecido conjuntivo é um nome bem geral
para diversos tipos de tecidos que a gente tem. A gente tem como tecido conjuntivo o tecido conjuntivo propriamente dito, e aí esse tecido conjuntivo propriamente dito divide-se em 3 tipos ou subtipos, que é o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, tecido conjuntivo propriamente dito denso e tecido conjuntivo propriamente dito adiposo. Esse tecido conjuntivo propriamente dito denso se divide em 2, que é o denso modelado e o denso não modelado. Além do tecido conjuntivo propriamente dito, a gente tem também como tecido conjuntivo o tecido cartilaginoso, tecido ósseo, o sanguíneo e o linfático. Essa divisão aqui está presente em alguns livros, mas nem todos os livros trazem a divisão dessa forma. Por exemplo, alguns livros consideram o tecido adiposo como um tipo de tecido conjuntivo especial. Tá? Então, essa divisão aqui ela pode variar de acordo com os autores dos livros. O tecido conjuntivo propriamente dito, ou conhecido pela sigla TCPD, ele tem como característica, em sua matriz extracelular, que é aquele líquido que fica fora da célula, ele tem uma parte amorfa e uma parte fibrilar. Amorfa, no significado literal da palavra, significa sem forma. E aí essa parte amorfa ela tem um aspecto gelatinoso e é composta por polissacarídeos e substâncias que são solúveis. Tem também nessa parte extracelular, né, fora das células, entre o tecido conjuntivo propriamente dito, a parte fibrilar. Essa parte fibrilar é formada por proteínas, e essas proteínas vão conferir elasticidade e vão conferir sustentação às células daquele tecido conjuntivo propriamente dito. Então aqui a gente tem a parte fibrilar, percebam que aqui está corado tudo em vermelho, e todas esse emaranhado aí de fibras é justamente fora das células. Tá? As células elas vão estar imersas aí no meio desse emaranhado de fibras. Então essa é a parte fibrilar do tecido conjuntivo propriamente dito. E temos a parte amorfa. A parte amorfa é justamente essa substância, esse líquido, né, gelatinoso que fica entre as células. E obviamente a parte fibrilar também vai estar imersa dentro desse líquido gelatinoso. Entre as fibras do tecido conjuntivo propriamente dito, a gente tem fibras de colágeno, com certeza vocês já ouviram falar no colágeno. Essa substância é uma proteína e ela é responsável por garantir que o tecido vai ser resistente à tração. E aí, quando a gente fala em colágeno, normalmente a gente lembra da pele, porque na pele, né, a gente viu que abaixo da camada de epiderme a gente tem a derme, e a derme é tecido conjuntivo propriamente dito. Esse colágeno ele vai garantir a firmeza da pele. Então, quando a pessoa começa a envelhecer, o nível de colágeno ele vai diminuindo gradativamente. É o que vocês podem ver aqui nesse gráfico. Então, eu tenho aqui no início da vida, né, na juventude, um nível de colágeno alto, mas aqui já na velhice eu tenho uma quantidade de colágeno baixa. Além da quantidade baixa, eu também tenho a qualidade do colágeno prejudicada. Isso porque o colágeno ele é sensível à ação do tempo, por exemplo, né, às condições externas. Então é comum as pessoas que, por exemplo, tomam muito sol, né, tomam sol intensamente durante um período longo de tempo, elas envelhecerem mais rápido. Isso porque a radiação ultravioleta ela é capaz de quebrar essas fibras de colágeno. E aí a pessoa vai começar a ficar com rugas mais cedo. Então, se você quer parecer mais jovem, você tem que evitar essa exposição intensa ao sol, além de hidratar sempre a pele e ter os cuidados, né, com a saúde da pele de maneira geral. Além das fibras de colágeno, também temos no tecido conjuntivo fibras elásticas. Essas fibras elásticas são formadas por uma proteína chamada de elastina, e essa elastina ela vai conferir, como o próprio nome já sugere, elasticidade ao tecido. Então você vê que a pele ela é elástica, e essa pele elástica é graças às fibras elásticas compostas por elastina. E temos também no tecido conjuntivo propriamente dito
das fibras reticulares, que são formadas por reticulina. Essa reticulina ela forma uma rede de apoio para garantir que as células vão ficar em seus devidos lugares. Aqui eu listei algumas células do tecido conjuntivo, de modo geral. A gente vai ver que ao longo dos slides, quando for passando pelos assuntos, a gente vai falar de outras células, tá? Mas até agora essas aqui foi a que eu achei interessante destacar. Então a gente tem fibroblastos. Fibroblastos são células responsáveis pela produção das fibras. Então essas fibras que a gente acabou de falar, elas são produzidas por células desse tipo. Temos os macrófagos. Macrófagos são células de defesa, e aí vão atuar eliminando as partículas estranhas que entram no organismo. Esses macrófagos eles estão presentes no sangue. A gente tem plasmócitos, também presentes no sangue, e aí eles vão produzir os anticorpos. Temos mastócitos, que agem nos mecanismos inflamatórios do corpo. E temos os adipócitos. Adipócitos faz parte do tecido adiposo, e não só do tecido adiposo, tá? Mas é predominantemente no tecido adiposo, e ele tem como função o armazenamento de gordura. A gente vê aqui um mastócito. Aqui temos adipócitos. Perceba que o adipócito ele tem bastante espaço no seu interior, justamente para guardar, né, para armazenar a gordura. E aqui a gente tem o macrófago, que é a célula de defesa responsável por ingerir as partículas invasoras. Então, a partícula invasora entra dentro do macrófago e o macrófago consegue fazer um processo de digestão intracelular e neutralizar aquela determinada partícula.